Tá gravando. Então, bem-vindo, Introdução à Economia, aula 5, hoje oferta e demanda. Compartilhar. Obrigado por ficarem de olho aí se eu estou gravando ou não, porque às vezes eu esqueço. Então, vamos lá. Introdução à Economia. O que a gente vai olhar aqui? Essa é a parte de economia que a gente chama de microeconomia. Então, microeconomia são as decisões, as escolhas, ações de indivíduos. Ou firmas, ou grupos, mas não de país como um todo, não do mundo como um todo. No macroeconomia, a gente olha as decisões de um país. O que um país exporta, o que um país produz, o que um país consome. Então, a gente agrega as escolhas de todos os indivíduos e pega um macro. Então, é uma visão diferente. Isso vai ser o módulo 2 que a gente vai ver lá para frente. Aqui é microeconomia. Então, estamos olhando as decisões de indivíduos. Então, os temas que nós vamos ver nessa aula, e talvez na próxima uma ou duas aulas, é oferta e demanda. Vamos ver o que é a oferta, de onde ela vem, o que afeta ela, o que é a demanda, de onde ela vem, o que afeta ela, como é que elas interagem, e elas interagem para formar um mercado. O mercado é onde essas decisões econômicas se realizam, onde a oferta encontra a demanda, onde o preço emerge e a quantidade de equilíbrio emerge esse equilíbrio. Então, isso é um conceito muito poderoso, porque isso permite a gente fazer previsões do que vai acontecer, para a gente entender, dado os dados, as condições iniciais que a gente vê, das preferências, das restrições orçamentárias das pessoas, a gente, através desse instrumental, oferta e demanda, a gente cria a curva de oferta, cria a curva de demanda, onde elas se cruzam, é o equilíbrio, e aquele equilíbrio é um instrumental poderoso para entender a natureza desse mercado. E, além disso, depois nós podemos fazer o que a gente vai chamar de exercício de estática comparativa. A gente deixa choques acontecerem. Choques quer dizer uma mudança de um parâmetro, muda o preço do petróleo, aumenta a taxa de juros, as preferências das pessoas mudam, tem um terremoto em algum lugar e isso afeta os preços. Esses choques, como é que eles afetam aquele equilíbrio? Como é que os preços da gasolina sobem ou caem, a quantidade consumida do arroz sobe ou cai? E aí, mais para frente, daqui umas 3, 4 aulas, vamos ver o conceito de elasticidade, que é muito importante, quão sensível é a oferta e a demanda a variações de preço. E vamos ver a noção de falhas de mercado e o que o governo pode fazer para resolver falhas de mercado. Como a gente vê, o jeito de olhar a economia é dizer assim, vamos partir de um mercado perfeitamente competitivo, onde o mercado atinge a melhor alocação possível. Então, não precisa de intervenção nenhuma. Essa é a mão invisível do Adam Smith. E ver o que o mercado faria nessas situações ideais. E aí, vamos dizer, bom, no mundo real, nem sempre você tem essas condições ideais, você tem falhas de mercado, existe uma lista grande de falhas de mercados possíveis, nós vamos estudar todas elas. E aí ver que um mercado sozinho, quando confrontando falhas de mercado, ele não vai alocar bem os recursos, ele vai alocar de uma maneira não eficiente, e aí justifica algum tipo de intervenção de governo, algum imposto, algum subsídio, alguma proibição, algum fluxo de informação do governo, para tentar corrigir aquilo, e esse vai ser o tema. Então, tudo isso tem bastante coisa aí e é bastante poderoso. É bem interessante essa parte, porque depois a gente vai aplicar os mesmos conceitos em outros lugares. Então vamos lá, alguns conceitos. Eu estou falando mercados o tempo todo, e você conhece essa palavra, a gente usa o tempo todo, mas o que a gente quer dizer exatamente com mercado? Mercado não é necessariamente um lugar físico lá, não é um supermercado necessariamente. Um supermercado é um mercado, um shopping é um mercado, uma feira é um mercado, mas tem mercados é qualquer lugar onde a oferta encontra demanda. Então, se tem alguém vendendo um carro, e outro querendo comprar um carro, e de alguma forma eles se comunicam, pode ser online, pode ser no telefone, pode ser classificados do jornal, ali você tem mercado. Existem mercados de mão de obra, onde empregadores que estão precisando de empregados para trabalhar para eles, encontram
a mão de obra, as pessoas que querem emprego. Então, o mercado não é necessariamente físico, o mercado é oferta encontrando demanda. E nós vamos fazer uma premissa aqui para essa aula, para simplificar essa aula e as próximas, é que nós estamos no mercado competitivo. Então, o que quer dizer um mercado competitivo? Depois a gente vai relaxar essa hipótese, lá para frente vamos ter monopólios, vai ter firmas com poder de mercado, poder de afetar preços diretamente. No mercado competitivo, ou um outro jeito que a gente fala isso, mercado perfeitamente competitivo, as pessoas são tomadoras de preço. Existe um grande número de vendedores, um monte de gente vendendo os bens e os serviços, um grande número de compradores, o bem que está sendo negociado é homogêneo, quer dizer, tem esse grande número de vendedores e todos estão vendendo exatamente o mesmo bem. Então, para um comprador, tanto faz comprar do indivíduo A, do indivíduo B, do indivíduo C. E todo mundo tem informação de tudo. Todos os compradores têm informação da qualidade do bem que cada um está vendendo. E novos compradores podem entrar, livre entrada. Qualquer comprador pode sair, livre saída. E vendedores também, livre entrada, livre saída. Então, é o mercado perfeito que a gente chama. Pensa que tipo de mercado é assim no mundo real? Grande parte, por exemplo, mercado para, vamos pegar assim, pãozinho, para pão francês. Será que é um mercado que aproxima perfeitamente competitivo? Sim, tem um grande número de vendedores, são um monte de padarias e supermercados e feiras que vendem pão, então tem muitos vendendo. Nenhuma padaria pode escolher o preço. A padaria não pode chegar e dizer assim, eu vou dobrar o preço do meu pão, eu quero ganhar dinheiro, eu vou dobrar o preço do meu pão. Por que ela não pode? Porque se ela fizer isso, os compradores vão dizer, então não vou comprar de você, vou comprar na padaria na esquina ali, vou comprar no supermercado em vez. Então ela não tem poder de mercado, que a gente chama, poder de determinar preço. Em outros bens, existe, a firma tem poder de mercado, ela não é tomadora de preço, ela é fazedora de preço. Por exemplo, o Bill Gates, que vende Windows, ele pode chegar e dizer, eu vou dobrar o preço do Windows. Se quiser Windows agora, se quiser usar o Office, vou dobrar o preço. E, claro, que vai perder algumas pessoas vão mudar para Linux, para outras coisas, mas muitos outros não vão ter opção. Vão ficar chateados, vão resmungar, mas vão ter que pagar se quiserem ter o Windows. Então, mas no mercado perfeitamente competitivo, não. E compradores também. Os compradores, tanto faz comprar de um ou de outro. Um pãozinho é um pãozinho. Eu sei que isso não é verdade. Eu sei que tem aquele pão mais gostoso naquela padaria, lá na minha quadra, é o melhor pão do mundo. Mas, para todos os efeitos, você não estaria disposto a pagar o dobro, provavelmente, para ter aquele pão. Então, vamos começar pelo lado da oferta. Lado da oferta. O que é oferta? Oferta são as pessoas que produzem e oferecem o bem, que querem vender o bem, os ofertantes. Né? Isso é fácil de ver. Então, a gente quer fazer uma curva de oferta. O que quer dizer a curva de oferta? A gente quer saber, a cada preço, você está lá, você diz assim, eu vou produzir pão, eu vou criar porcos para vender, ou eu vou fazer cortes de cabelo. Aí você está pensando assim, quanto que eu quero ofertar? Aí você diz, bom, depende do preço. Se eu conseguir vender o corte de cabelo a R$10 cada um, se esse realisticamente é o melhor preço que eu vou conseguir, então eu vou fazer poucos cortes de cabelo, não tem muito incentivo. O preço está ruim, está me cobrindo meus custos, mas não está cobrindo muito bem meu custo de oportunidade. Ou, se você estiver num mercado onde uma situação em que você conseguir vender os cortes de cabelos por R$200, então você pode ficar o dia inteiro cortando o cabelo e cortar cada um por R$200. Então, então eu vou trabalhar muito tempo, vou fazer vários cortes de cabelo. Então, é isso que está sendo mostrado aqui na tabela. Eu tenho 2 produtores de arroz. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou variar o preço. Aqui é arroz, né? Então, arroz, produtor 1. Eu vou fazer assim, se o preço for 2, eu pergunto para ele, quanto que você vai querer ofertar? Quantas toneladas você quer vender? Ele fala assim, só 2? Então 6, só 6. Tá, e se o preço for 3?
Mas, é um pouquinho melhor, eu quero vender 8. Isso vai aumentando. E se o preço for 6? Ele diz, bom, aí 6 mil reais por tonelada, tá bom, eu vou querer vender 14, vou plantar, né? Talvez para ficar mais realista, se a minha expectativa é que daqui a 4 meses, quando der a safra, o preço vai estar 6 mil reais por tonelada, então eu vou plantar 14 toneladas. Ou se for corte de cabelos, né, a mesma coisa. Você vai escolher de ficar mais horas no dia cortando o cabelo. E o produtor 2 tem a mesma coisa, eu ofereço os mesmos preços para ele, e repara que ele tem uma resposta diferente. Ele falou, bom, se o preço do arroz for 2 mil reais a tonelada, eu quero produzir 8. E esse aqui só quer produzir 6. Mas como assim? Por que um quer 6 e o outro quer 8? Ué, porque as pessoas são diferentes. As pessoas, são pessoas diferentes, têm custos diferentes, têm capacidades diferentes. A terra de um é melhor do que do outro, a terra de um é mais próxima do que do outro, um tem melhores empregados do que o outro, um conhece a tecnologia melhor do que o outro. Então, eles são diferentes, é natural que eles tenham capacidade de produzir de maneira diferente. Então, aqui estão as duas tabelas. Vamos botar isso em forma de gráfico, que aí fica mais fácil de ver do que olhando uma tabela. Então, eu peguei aqueles mesmos números que estão lá e plotei. Se o preço é 2, então eixo vertical é preço, eixo horizontal é quantidade. Se o preço é 2, o primeiro oferece 6. Vai aumentando o preço, ele vai aumentando a quantidade que ele oferta. É possível botar isso em forma de equação. Você pode lidar isso com uma forma de tabela, em forma gráfica e também em forma de equações. Essa aqui seria a equação, mas a gente vai trabalhar em vez com a análise gráfica aqui. E aqui está o produtor 2, aquela mesma dados que estavam lá, estão aqui. Você vê que a inclinação da curva dele é a mesma, mas o intercepto aqui é diferente. Então, temos aqui as ofertas. E aí, aqui eu tenho as ofertas individuais, mas o que a gente quer fazer, a gente quer ver o mercado. Assim, de todo mundo produzindo arroz nessa região, nesse mercado, todo mundo que está produzindo arroz, qual que é a oferta do mercado, a oferta total? Bom, aí é simples, vamos somar horizontalmente. Vamos pegar aqueles dados que a gente tinha antes, aquelas duas curvas, vamos somar horizontalmente. Então, se o preço é 2, o produtor 1 produz 6 e o produtor 2 produz 8, logo o mercado inteiro, suponha que só tem esses dois produtores. Na verdade, teria N produtores, seria milhares de produtores. Então, é só fazer essa pergunta para cada um dos milhares de produtores, soma o quanto estão dispostos a produzir a 2 e dá o valor. Aqui, para ficar fácil na tela, eu pus só 2, uma premissa simplificadora, e deu 14 e etc. Assim, 8 mais 10 é 18, quando o preço é 6, 14 mais 16 deu 30. Então, com isso eu tenho os dados do mercado, vamos plotar os dados do mercado no gráfico. Aqui está mostrando a soma, né? A soma do produtor 1 mais o produtor 2, aí dá essa curva do mercado. Então, é com essa curva que nós vamos querer trabalhar, a curva de oferta de arroz do mercado. Tá, então, dado isso, então, o que a gente está mostrando aqui até agora? O que a gente tem até agora? A gente tem uma relação para a oferta de arroz no mercado, que envolve a oferta de todos os produtores de arroz nesse mercado, e eu estou relacionando duas variáveis, estou relacionando preço com quantidade. Eu estou dizendo assim, e essas duas variáveis elas estão emergindo simultaneamente. Mas o jeito que a gente pensa é assim, se eu vou variando o preço, como é que varia a quantidade? É uma relação positiva, né, positivamente inclinada, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Mas se você pensar bem, tem um monte de outras variáveis que também afetam o preço e a quantidade. Fora o preço e a quantidade, tem outras variáveis. Por exemplo, se isso aqui é arroz, a quantidade de chuva devia afetar. Se você teve muitas pragas nessa safra,
aqui estão uma lista de outros variáveis que devem afetar a quantidade e o preço do arroz. Então, o preço dos insumos. Se o preço do fertilizante subiu muito, vai ficar mais caro produzir arroz. E agora, aos mesmos preços, os produtores vão querer ofertar menos, porque os custos deles aumentaram. Ou tecnologia. Agora tem um novo trator, uma nova forma de produção. Então, ficou mais produtivo. Agora, aos mesmos preços, os produtores estão provavelmente querendo ofertar mais, porque eles, com os mesmos insumos, conseguem produzir mais arroz. Se tiver mais produtores também, chuva, condições climáticas. Então, essas outras variáveis, elas não aparecem no gráfico. O gráfico tem duas dimensões, né? A nossa limitação visual, a gente só consegue lidar com duas. Até dava para fazer 3 dimensões na tela, fazer um negócio assim, mas é meio difícil de ver. Então, a gente opta por, vamos botar só 2 variáveis, as 2 principais, preço e quantidade. E como é que a gente, não vamos ignorar as outras, a gente vai pegar as outras e dizer, suponha que elas estão fixas, elas estão ceteris paribus. Vocês vão lembrar, lá da primeira ou segunda aula, nós falamos do ceteris paribus. Ceteris paribus quer dizer essas outras coisas fixas. Então, a gente está dizendo que o preço do arroz, quando o preço do arroz sobe, a quantidade ofertada sobe, ceteris paribus, dado que tudo mais está fixo. E aí, o que a gente vai fazer, mas você diz assim, mas eu quero fazer uma análise mais completa, porque é muito comum os preços dos insumos subirem, é muito comum terem problemas climáticos ou vantagens climáticas, e eu quero incluir isso na análise. Então, a gente vai ver que essas variáveis ceteris paribus vão afetar o gráfico, elas vão deslocar a curva de oferta. Então, o que eu quero fazer agora, eu quero diferenciar entre um deslocamento ao longo da curva da oferta, que é uma relação entre preço e quantidade, muda o preço, muda a quantidade, você está se deslocando ao longo da curva. Eu quero diferenciar isso de um deslocamento da curva, onde uma dessas variáveis ceteris paribus muda, o preço dos fertilizantes sobe, as pragas esse ano estão melhores, a tecnologia melhorou, e isso desloca a localização da curva. Então, eu repliquei essa tabela aqui que está na apostila, mas em vez de ver a tabela, vamos ver no gráfico, que é muito melhor. Em todo caso, a tabela está aqui para a gente poder... Você pode consultar depois, está pensando assim, como é que algum tipo de mudança, qual que é a diferença entre um deslocamento ao longo da curva e um deslocamento da curva, e em que direção que vai cada tipo de deslocamento. Vamos ver, em vez disso, no gráfico aqui. Então, tá aí. Aí está a nossa curva de oferta, positivamente inclinada, como a gente imagina que geralmente é na vida real. E o que aqui a gente vai ver primeiro é um deslocamento ao longo da curva. Então, a curva está onde ela está, e aí, se aumentar o preço, você estava num ponto aqui, aumenta o preço do arroz, alguma coisa aconteceu que aumentou o preço do arroz, e aí vai aumentar a quantidade. Se diminuir o preço do arroz, diminui a quantidade. Então, deslocamento ao longo da curva, você está indo aqui para cima e para baixo ao longo da curva, né? Aonde a gente está querendo ir com isso, a gente quer fazer uma previsão de, dado as preferências da sociedade, dado a renda da sociedade, dado todas as condições da sociedade, aonde ao longo dessa curva que vai parar o preço e a quantidade de arroz, digamos, daqui a um mês. É isso que onde a gente está querendo ir, mas a gente vai precisar da curva da demanda para fazer isso. Por enquanto, só estamos vendo a mecânica aqui da curva de oferta, depois vamos ver da curva da demanda e depois vamos juntar as duas coisas. Vai ser a gloriosa momento em que a gente vai chegar em oferta e demanda atingindo o equilíbrio. A apoteose de tudo isso aqui vai ser achar o equilíbrio dessas coisas. Mas, por enquanto, vamos ver essa mecânica aqui. Então, o deslocamento ao longo da curva é o que você pensa quando você olha a curva assim. Tá aqui. Então, suponha que você estava o preço era P1. E lembra, você é
nesse mercado competitivo, você é um tomador de preço. Você é um produtor, mas você é tomador de preço. Você não está escolhendo o seu preço. Não está dizendo assim, eu estou produzindo arroz e eu vou exigir 7 mil reais por tonelada. Porque você sabe que não adianta. Você vai ter que vender ao que os outros estão vendendo. Arroz é arroz e tem várias outras pessoas vendendo. Então, você vai chegar lá na Ceasa, vai perguntar, quanto que estão vendendo arroz hoje aí? Hoje é 7 mil. Então, diz, então, a 7 mil eu vou querer vender tantas toneladas. Então, suponha que você chegou lá e o preço era P1. Então, essa é a quantidade que você vai vender. E se, em vez desse preço, fosse um preço maior, aí você ia resolver vender mais. Então, uma relação positivamente inclinada. Eu sei que eu estou repetindo isso várias vezes, mas é bom para a gente pegar a mecânica. Agora, vamos diferenciar isso do deslocamento da curva de oferta. Você tem a curva de oferta aqui, que é essa relação entre preço e quantidade que a gente viu, que é positivamente inclinado, mas aí acontece alguma coisa que desloca a curva de oferta para a direita e para baixo. Repara que quando desloca para a direita e para baixo, isso quer dizer que ao mesmo preço de antes, onde você estava disposto a vender Q1, ao mesmo preço, agora porque alguma coisa mudou, ou sua tecnologia, ou suas pestes, ou a chuva, ou tecnologia, os insumos. Agora, ao mesmo preço do arroz, em vez de vender Q1, você vai querer vender mais. Então, isso quer dizer que essa coisa que mudou, essa variável ceteris paribus, é uma coisa que foi boa para você. Então, o preço dos seus fertilizantes caiu, a sua terra ficou mais fértil, você teve dias de sol e chuva melhores ao longo do ano. Então, ao mesmo preço do arroz, você vai querer vender mais, porque o seu custo provavelmente foi menor. Ao gastar menos em fertilizante, você teve um custo menor, então você está disposto a aceitar ou um preço menor para vender a mesma quantidade, ou ao mesmo preço está disposto a vender mais. É o que aconteceu aqui. Então, isso pode ir na direção contrária também. Se essa mudança ceteris paribus que aconteceu das outras coisas fixas, que a gente vai deixar uma não mais fixa, a gente vai mexer nela. Se, por exemplo, você teve uma peste, se o preço da gasolina subiu e você usa muito trator, então você depende de gasolina, o preço dos seus insumos subiu, qualquer coisa assim que tornou mais caro os seus custos, então agora, ao mesmo preço de antes, onde você optava por vender Q1, agora ao mesmo preço você vai vender uma quantidade menor. Então a curva se deslocou para a esquerda, para cima. Então esse deslocamento da curva de oferta. Então aqui estão... Professor, pode falar. quando a curva se desloca no seu eixo, que no caso é deslocar a curva, né? Significa que as variáveis ceteris paribus, elas não influenciam, é isso, né? Elas não têm influência sobre o preço e quantidade quando ela se desloca no seu próprio eixo. O seu próprio eixo, você quer dizer ao longo da curva? Mesmo, assim, no caso do primeiro exemplo, deslocar a curva, porque assim, aqui a gente, no primeiro exemplo, você colocou P1, P2, Q1 e Q2. Certo. Né? Então você só tá olhando essas duas variáveis. As outras variáveis elas podem existir, mas elas não estão influenciando no exemplo, é isso. Elas estão né? fixas, elas estão certas. Elas estão fixas, exatamente. Mas sei lá, são zero. Ela não tem influência no deslocamento no eixo X ou no Y, é isso. Elas não têm influência na quantidade e no preço, é isso? Elas têm influência, está certo, elas têm influência, elas não são zero, tem o preço dos insumos, tem uma quantidade de sol e peixe, mas elas não estão mudando, elas estão fixas. Então, com elas fixas, muda o preço, mas elas estão fixas, então a influência dela, a mudança da influência delas é zero. Você está certo. Mas a ceteris paribus não é sempre fixa? Sempre fixa. Então, no caso do segundo exemplo, ela desloca a curva. Mas a única coisa que está nesse primeiro aqui, o que você falou está totalmente certo. Eu só impliquei um pouquinho uma palavra ou outra ali, mas está exatamente certo. O deslocamento ao longo da curva, essas outras variáveis, preço de insumos, tecnologia, sol, chuva, tudo está fixo e não está mudando. Aí o preço muda, a quantidade muda, mas como elas estão fixas,
a influência delas não mudou. Elas têm uma certa influência, mas a influência delas não está mudando nessa análise aqui. Aí, nessa análise aqui, do deslocamento da curva, a gente está deixando mudar a influência delas. Agora, o preço do insumo caiu, deslocou a curva, e aí, nessa curva nova, a gente vai olhar qual é a relação entre preço e quantidade de novo. Então, o que você falou é exatamente isso. Obrigada. É só que eu fiquei confuso. Primeiro que você falou deslocar em torno do eixo, eu pensei que estava se referindo... Por que essa curva está deslocando paralela? Não necessariamente seria paralela, ela podia, sabe, além de deslocar, ela podia mudar a inclinação. E a gente faz paralelo só para ficar simples. Na vida real, o que você ia querer fazer é calcular isso com os dados, pegar dados do mercado de arroz de verdade, do passado, e estimar isso aqui. Mas é isso mesmo. Então, essa distinção ao longo da curva é só muda preço e quantidade e as outras variáveis estão fixas. Mas se o nosso interesse é saber... Então, geralmente, quando é que a gente usa um ou outro, depende qual que é o nosso interesse. Se o nosso interesse é saber como é que uma mudança do preço vai afetar a quantidade, a gente olha o deslocamento ao longo da curva. Mas outras vezes a gente quer saber, a gente vê, puxa, mas mudou o preço da gasolina, mudou o preço do fertilizante, esse ano teve mais sol do que nos outros, aí a gente vai olhar o deslocamento da curva. Depende qual é o nosso interesse aqui. E daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios, vai ficar claro. A gente vai primeiro olhar o deslocamento ao longo da curva para achar o equilíbrio, e aí a segunda pergunta a gente quer saber como é que esse equilíbrio muda quando a gente muda alguma dessas variáveis ceteris paribus. Então a gente vai ver isso daqui a pouco. Ou não sei se vai chegar lá hoje, mas na próxima aula, com certeza. Repararam que eu fiz assim, né? Deve ser Jaspion ou alguma coisa assim. Essa coisa, oferta e demanda. É lá que a gente quer ir. Oferta e demanda. Economistas. Como é que como é que é o filme lá? Jaspion. Jaspion é para minha geração. Para vocês é o filme do Pantera Negra. Eles não ficavam assim? Wakanda Forever. Ah, sim, o Pantera. Oferta e demanda. Esses são os defensores da oferta e demanda. Então, vamos lá. Tá bom. Então, isso é o lado da oferta. Vamos pegar agora o lado da demanda, que eu acho, inclusive, é o lado, para a gente aqui, vai ser mais importante. Depois dessas aulas de oferta e demanda, a gente vai olhar muito mais demanda do que oferta. Só por questão de tempo. Em um curso, eu tenho que focar mais em alguma coisa. Então, demanda. Então, o lado da demanda, aqui são as pessoas que querem comprar o bem. Então, a gente já viu a oferta, as pessoas vão vender o bem, mas tem que ter compradores. Então, tem gente que quer comprar arroz, tem gente que quer cortar o cabelo, tem gente que quer contratar outras pessoas, que quer comprar tratores, que quer viajar. Então, é essa demanda por esses bens. A demanda vem da onde? Vem de... O que vai ser os dois determinantes centrais da demanda? Vão ser, primeiro, as preferências das pessoas. As pessoas têm gostos diferentes, necessidades diferentes. Então, de repente, eu gosto muito de jiló, eu vou querer comprar jiló, você odeia jiló, a sua demanda por jiló vai ser zero, independente do preço. Você também está disposto a pagar um preço, tem um preço negativo por jiló. Você paga R$10 para não ter que comer, e eu pago R$20 para poder comer jiló. Então, preferências são importantes e elas variam, e, portanto, as pessoas vão ter curva de demandas diferentes, que nem os vários produtores tinham curvas de ofertas diferentes, porque eles têm custos diferentes, capacidades diferentes. Mas, além das preferências, depende muito da restrição orçamentária. Dinheiro, né? Você tem uma preferência muito grande para ter bolsas caras, mas você não tem dinheiro para comprar. Então, você tem uma restrição orçamentária. Eu queria poder ter um carro melhor do que eu tenho, mas eu tenho uma restrição orçamentária. Então, tem as minhas preferências, tem as minhas restrições orçamentárias, e é isso que vai determinar minhas escolhas, uma vez que eu confrontar o preço, que eu olhar o mercado, o mercado vai me dar o preço, e aí eu vou fazer as minhas escolhas. A economia, a ciência das escolhas. É isso que a gente está querendo determinar. E a gente presume, só um pouquinho em termos de ciência que está por trás disso, ciência comportamental, talvez, como é que as pessoas fazem essas escolhas? Elas são racionais,
e elas tentam maximizar. Maximizar quer dizer que você quer fazer o melhor que você pode com o que você tem. Então, racional quer dizer, se você gosta de jiló, se você não gosta de jiló e o preço do jiló está barato, você não vai comprar jiló porque você não gosta de jiló, isso é racional. Então, a gente, dado as nossas preferências e as nossas restrições orçamentárias, a gente vai fazer o melhor que pode. Não quer dizer que isso não vai errar. De vez em quando você faz uma compra que você errou, você chega em casa e se arrepende, que comprei essa bobagem, eu não queria fazer isso. Todo mundo erra, mas a questão racionalidade não quer dizer que isso não erra, quer dizer que isso não erra sistematicamente. Você odeia jiló, você comprou jiló por engano, mas aí você não vai repetir isso no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Isso é racional. E claro que as pessoas não são perfeitamente racionais, você mesmo olha dentro de si mesmo, você vê que você faz umas coisas meio malucas, tem aquele seu primo maluco, você vê um monte de maluco andando pela rua, mas é uma boa premissa disso. As pessoas em geral, no mercado, nas escolhas usuais de economia, elas são racionais, elas fazem escolhas, elas usam a informação que elas têm e fazem escolhas para maximizar a utilidade delas, a gente chama utilidade, a situação delas. E lembra que a gente está supondo que as pessoas são tomadoras de preço. Em geral faz sentido assim, você quer comprar um telefone, você até pode tentar negociar lá, né? Você pode negociar, mas em geral você não consegue negociar as coisas. Supermercados não vai lá e comprar um sabão e ficar negociando com a pessoa do caixa lá. Você é um tomador de preço. Isso não é perfeitamente verdade. Por exemplo, se você for um grande jogador de futebol ultra talentoso, você não é um tomador de preço. Você não chega para clubes e pergunta quanto está disposto a pagar. Você chega ali e diz, eu quero ganhar tanto. Eu não trabalho por menos de tanto. Lá você é um fazedor de preço, mas porque você tem alguma coisa que os outros não têm. Aqui não. Aqui é um mercado perfeitamente competitivo. Se você não comprar, outras pessoas compram, então você não influencia o preço diretamente. E vamos fazer a mesma coisa. É o mesmo mercado, é o mercado de arroz, e a gente vai fazer as mesmas perguntas. A gente vai chegar e dizer, para um comprador, o preço do arroz está 2, como aqui está toneladas, talvez seja, quem está demandando aqui são lojinhas que vão vender o arroz. Ou se quiser pensar em termos de indivíduos, tira 1.000 aqui. R$2 por quilo, em vez de 1.000 toneladas, põe reais por quilo. Então, se está R$2 por quilo, você fala, opa, está barato, eu quero 18 quilos de arroz, quero bastante, vou estocar. E você vai perguntando e separa que a quantidade vai caindo. Se o arroz estiver bem caro, suponha que R$6 por quilo seja caro, aí você diz, então eu só quero 2, está muito caro. E aqui tem uma outra pessoa, a gente faz a mesma pergunta, aqui está errado, aqui está produtor, em cima, está produtor. Todo semestre eu vejo isso aqui, esqueço de mudar. Então, aqui é a escala de demanda de arroz do consumidor 1 e do consumidor 2, do comprador 1. E repara que o comprador 2, ele gosta mais de arroz, ou ele tem mais dinheiro, ou uma combinação dos dois. As preferências, a restrição orçamentária, porque ao preço de 2, ele vai comprar 20 quilos, enquanto que o outro comprava só 18. Normal, é assim. Tem gente que preferências e restrições orçamentárias mudam. Plota isso no gráfico, e aí você tem as curvas de demanda dos indivíduos. Agora está certo ali, agora está consumidor 1 e consumidor 2. Tem que só lembrar de mudar no outro slide. E a gente vê logo de cara uma das coisas mais importantes de economia, o que a gente chama de a lei da demanda. Na verdade, a gente sempre fala assim, a lei da demanda com aspas, porque não é uma lei, na verdade, é só uma regularidade empírica muito forte, que é que demanda é negativamente inclinada. É engraçado eu falar que isso é um resultado importante, porque é a coisa mais óbvia do mundo, né? A sua avó sabe disso, qualquer criancinha sabe que se alguma coisa fica mais caro, a quantidade consumida cai. É isso que é a lei da demanda, mas isso é muito importante. A gente chama de uma lei, porque quase sempre, quase em toda situação do mundo, se uma coisa fica mais cara, vende menos. Não é totalmente verdade, a gente vai ver lá um pouquinho daqui umas 2, 3 aulas, tem um negócio chamado bem de Giffen, que é um bem que se o preço sobe, a demanda aumenta. E tem uma explicação, mas é uma exceção que raramente acontece. Então,
Lei da demanda, a gente fala lei da demanda um pouco de inveja de físicos, a gente queria uma lei da gravidade, né? Uma lei da gravidade não tem aspas, é uma lei da gravidade em qualquer lugar no universo, qualquer duas partículas no universo, existe essa força que atrai elas. Não tem exceções, nunca, não, de jeito nenhum, não tem. Talvez no mundo quântico, talvez tenha, mas... E lei da demanda não é bem uma lei, mas é uma regularidade empírica muito forte. As equações estão aqui embaixo, e a chave das equações, não se preocupe com as equações, mas de onde que eu vou derivar isso? Não se preocupe, isso a gente não vai fazer a nível de equações, mas repara que o termo, esse último termo aqui, é negativo. Né? Esse 0,25 é a inclinação da curva, é a sensibilidade da quantidade ao nível de preço. Então, essa é a lei da demanda. E, que nem nós fizemos na oferta, vamos fazer o seguinte, vamos dizer, a gente não quer a demanda individual, eu quero a demanda do mercado, eu quero a soma da demanda. Todo mundo que está comprando arroz nesse mercado, eu quero saber quanto que o mercado, qual seria a compra total a cada nível de preços. Então, vamos fazer a mesma coisa, soma horizontal. Então, eu chego lá, aqui eu só tenho, aqui já errou de novo, está produtor, devia ser consumidor. Espero que isso não esteja gerando confusão. Então, eu chego para o consumidor 1, a mesma premissa, tem 2 consumidores só aqui, mas no mundo real tem milhares de consumidores de arroz, em qualquer mercado de arroz. Então, mas isso aqui é uma representação, uma simplificação. Se tiver milhares, você pega as milhares de demanda e soma elas. Aqui tem 2, eu vou somar as 2. Então, se o preço é 2, o 1 quer 18, o 2 quer 20, então o mercado vai querer 38. Se for 4, o 1 quer 10, o 2 quer 12, a demanda de mercado é 22, e se for 6, é 2 mais 4, a demanda vai ser 6. Então, está aqui, graficamente, a mesma coisa que eu acabei de fazer com as tabelas. E aqui já está certo, já está em consumidor de novo. Então, consumidor 1, a demanda do consumidor 1 mais a demanda do consumidor 2, igual a demanda de mercado. Você vê que ela vai se deslocando para a direita, porque só está somando as quantidades estão aumentando a cada nível de preço. E aí, o que eu quero fazer, a mesma coisa que eu fiz antes, é chegar e dizer, tá, aqui está a demanda, a relação entre preço e quantidade, mas que outras variáveis podem afetar? Eu não consigo botar no gráfico, porque a gente só lida bem com 2 dimensões, mas tem a lógica nos diz que tem várias outras coisas que afetam a demanda. É a renda, talvez a mais importante. Se eu dobrar a sua renda, assim, de uma semana para outra, com certeza a sua demanda de muitos bens vai aumentar. A gente vai ver que de alguns bens vai cair, o que a gente chama dos bens inferiores. Tem bens que você consome e você preferia consumir algo melhor. Por exemplo, você consome uma carne de pescoço, mas você preferia consumir filé mignon. E aí, se eu dobro sua renda, você vai provavelmente, o consumo da carne de pescoço vai cair, mas o consumo de filé mignon vai aumentar. Então, o ponto é, se eu mudar sua renda, boa parte dos bens, que a gente chama dos bens normais, você vai consumir mais. Se variar o preço de outros bens, vai afetar o preço desse. Por exemplo, arroz, você consome geralmente arroz com feijão. Então, se o preço do feijão subir muito, então talvez você vai querer menos arroz. Diz assim, poxa, o feijão está tão caro, ficou caro comer arroz com feijão, vou comer em vez de macarrão. Então, você vai demandar menos arroz, embora o preço do arroz não tenha mudado, você está consumindo menos arroz, porque o preço de um bem complementar aumentou. Ou, o contrário, o preço do bem substituto pode aumentar ou cair, isso vai afetar a sua demanda de arroz. Outra coisa que pode acontecer, preferências podem mudar. Geralmente, as preferências não mudam muito rápido, mudam devagar ao longo do tempo. Eu me lembro, quando eu era garoto, nas festas chiques que as pessoas faziam, tinha um negócio chamado, que era uma gelatina que faziam, uma gelatina salgada, e dentro vinha boiando uns ovos cozidos e umas ervilhas e uns pedaços de sardinhas. Era um negócio horrível, mas na época as pessoas gostavam, achavam chique, viam na televisão.
E mudou a preferência. Hoje em dia ninguém mais faz aquilo ali, porque as preferências mudam. Mas um outro exemplo, se uma influenciadora qualquer chega e diz assim, olha, esse batom é a melhor coisa do mundo, ou beber leite, por que vocês acham que eu sou tão linda? Eu sou linda porque eu tomo leite todo dia. E aí um monte de gente vai ser influenciado por aquilo, vai dizer, então também vou tomar leite. Aí a demanda por leite aumentou. Mesmo com o preço sendo fixo, ao mesmo preço, a demanda por leite aumentou. Outra coisa, ceteris paribus, variável ceteris paribus, expectativas. Se de repente você acha que os preços vão subir, mas uma coisa que está acontecendo hoje na economia, tem um medo muito grande que a inflação vai voltar, porque o governo está gastando muito com essa epidemia e com outras coisas. E quando o governo gasta muito assim, tende a ter inflação. Aí você pode querer dizer, poxa, então aquele carro que eu estava pensando em comprar ano que vem, vou comprar esse ano. Você tem uma expectativa de que preços vão mudar, então você pode demandar mais agora. E se uma população aumenta, se de repente a fertilidade da população brasileira aumenta de um ano para o outro, tem mais gente demandando, a oferta de mercado vai aumentar. De repente tem migração muito grande, um monte de venezuelanos entrando no Brasil, a demanda pelos bens aumenta. Então aqui está aquilo que eu falei. Quando varia o preço, não, aqui é a renda. Quando varia a renda, alguns bens você vai consumir mais. A maioria dos bens. Faça esse exercício na sua cabeça. Aposto que já fez várias vezes, está lá sonhando. A vida é dura, é difícil ser um pé rapado. Se eu ganhasse na loteria, o que eu ia consumir? Você ia comprar um carrão, ia comprar um apartamento, ia comprar relógios e iPhones. Esses são bens normais, são bens quando a sua renda aumenta, você vai consumir mais daqueles bens. É normal porque a maioria dos bens, para a maioria das coisas, mais é melhor do que menos. Mas tem alguns bens que são inferiores. Então, são bens que, se diz assim, se eu ganhar na loteria, não vou mais andar de ônibus. Vou ter meu próprio carro. Se eu andar na loteria, eu não vou mais usar essas roupas velhas, vou ter as roupas da moda. Então, a roupa velha que você tinha era um bem inferior. São bens que você vai substituir por bens melhores. Então, essa é uma classificação dos tipos de bens. E além disso, tem o que a gente chama de bens substitutos e bens complementares. Então, se aumenta o preço, o que eu falei? Aumenta o preço do arroz, do feijão, que é um bem complementar, você vai querer consumir menos arroz, porque você consome arroz com feijão, o feijão ficou mais caro, então você vai consumir menos arroz. O exemplo aqui eu tenho manteiga e margarina. Eles são bens substitutos ou complementares? Eles são bens substitutos. Você vai pedaço de pão, você pode passar manteiga ou pode passar margarina, vai cozinhar com manteiga ou margarina. O que determina a sua escolha, suas preferências, você gosta mais um que o outro, a sua renda, mas mantendo preferências e renda fixo. Suponha que sobe o preço da manteiga, você provavelmente vai querer usar mais margarina. Eles são substitutos. Manteiga for mais caro, usa mais margarina. E se bens complementares é manteiga e pão. Então, você geralmente usa manteiga para passar no pão. Agora subiu o preço do pão, então você vai querer consumir menos manteiga, porque você comia manteiga com pão. É que nem o exemplo do arroz e feijão que eu dei. É só uma outra classificação de bens. Eu já vou voltar lá para a curva de demanda, não esqueci aquilo não, já vou voltar lá. Isso aqui é um pequeno desvio que a gente aproveita, que a gente está falando dessas variáveis ceteris paribus, a renda e o preço dos bens complementares, para dizer que quando eles variam, depende do tipo do bem. E a gente pode classificar os bens de acordo com como que eles reagem à mudança da renda, ou como é que eles variam com a mudança dos preços dos produtos substitutos e complementares. A gente vai voltar para isso depois também. Isso aqui eu já falei. Outras coisas que afetam propaganda, hábitos, as preferências podem mudar ao longo do tempo. Eu já dei exemplos disso. E expectativas também, eu dei exemplos disso. Como isso pode afetar.
e também número de consumidores. É porque primeiro eu botei a lista, depois os outros slides estão detalhando, mas eu já falei tudo quando apareceu a lista, a primeira vez. Então vamos lá. Então agora vamos ver se essas variáveis ceteris paribus se deslocam, em que direção que muda a curva de oferta e demanda. De novo, tem a tabela que está lá na apostila, mas em vez de ler a tabela, que é chato, cheio de detalhe assim, não dá para pegar, vamos ver isso visualmente aqui na curva de demanda. Então, está aqui a curva de demanda, ela é negativamente inclinada, essa é a lei da demanda, e agora as variáveis ceteris paribus estão fixas lá, elas não estão mudando, então elas têm uma influência, mas a influência não está alterando, a influência delas já botou a curva nesse lugar que está no gráfico aqui, e agora a influência delas existe, mas não está mudando, está fixa, então a curva está lá onde ela está. E vamos mudar o quê? Vamos mudar o preço. Se a gente aumenta o preço, vai afetar a demanda. Então, é o que a gente tem aqui. Se a gente começa no P1, reduz o preço para P2, então caiu o preço do arroz, caiu o preço do iPhone, caiu o preço do ida para o dentista. Então, você vai querer ir mais arroz, mais cortes de cabelo, mais idas para o dentista. Oferta. A lei da demanda operando aí. Essa é um deslocamento ao longo da curva de demanda, quando as outras variáveis estão fixas. E agora vamos mexer em alguma dessas variáveis que estavam fixas e ver como afeta a demanda. Então, dependendo de qual for a variável que a gente mexer, ela pode deslocar a curva de demanda para a esquerda e para a direita. Então, isso quer dizer, ao mesmo preço, antes você estava demandando Q1 e agora alguma coisa mudou que ao mesmo preço você está demandando menos. O preço não mudou. Então, você estava comprando arroz, todo mês você ia lá e comprava, sei lá, 10 quilos de arroz, 10 quilos de arroz, e o preço não mudou e agora está consumindo menos arroz. Então, alguma coisa tem influenciado, porque não foi o preço que fez você comprar menos arroz, foi alguma coisa. Então, ou foi sua preferência, você não gosta mais de arroz, ou ficou mais barato comer macarrão, um bem substituto, ou sua renda caiu, seu salário foi cortado, então você tem menos dinheiro, você diz, vou ter que comprar menos arroz, vou ter que apertar o cinto. Então, foi alguma dessas variáveis ceteris paribus que mudou, que deslocou a curva para baixo. Ou, alternativamente, pode deslocar para cima. Então, aqui, a sua renda aumentou, ou o preço dos bens complementares ficaram mais baratos. Então, poxa, então vale a pena eu comprar mais arroz, porque os outros bens que eu como com arroz estão mais baratos, então eu vou querer comer mais deles, mas eu preciso de arroz para comer com eles. Então, nesse exemplo aqui, repara, o preço está aqui, você sempre consumia Q1 quantidades a esse preço, e agora, esse mês, o preço continua igual, mas você resolveu consumir mais. Então, por que você está querendo consumir mais se o preço está igual? Alguma coisa mudou, suas preferências mudaram, sua renda aumentou, os bens complementares ficaram mais baratos, os bens substitutos ficaram mais caros, você tem uma expectativa de que vai faltar esse produto no futuro, então você quer comprar agora, ou para o mercado como um todo, a população aumentou 10% de um ano para o outro, então tem 10% mais pessoas para comer arroz, então a demanda por arroz vai aumentar 10% em média. Então, essa é o deslocamento da curva de demanda. E ela pode ir para a esquerda ou para a direita. Tá, chegamos lá. Então, esse é o momento da grande apoteose. Nós temos a curva de oferta. Na tela, não tem que ser assim, que na tela é o contrário. A curva de oferta, temos a curva de demanda. Vamos juntar essas duas coisas e chegar no que a gente chama do equilíbrio de mercado. Então, a mesma tabela que a gente tinha antes, e são os mesmos números, só que agora eu tenho os mesmos preços, eu vou variar os mesmos preços no meu eixo vertical lá no gráfico, e eu vou só juntar aqui o que eu já tinha antes, que era a quantidade ofertada, né? Vai aumentando a oferta à medida que aumenta o preço, positivamente inclinado, e vai caindo a demanda à medida que aumenta o preço. E o que eu vou querer, repara onde é que eu vou querer? Equilíbrio de mercado. O equilíbrio
batendo o olho assim, alguém já consegue ver qual que vai ser o preço e quantidade de equilíbrio? É quando oferta é igual demanda. Repara, oferta é igual demanda. Então, existe um preço ali onde a oferta é igual a demanda. Aqui a oferta está subindo, chegou a 22, a oferta está caindo, chegou a 22. No preço 4, a oferta é igual a demanda. Repara que tem que ser assim, né? Porque ninguém vai poder comprar algo que não está ofertado. Você não pode ter uma demanda gigante por arroz e uma oferta muito pequena. Claro, na vida real tem importações, mas a quantidade consumida e produzida de arroz vai ter que ser igual. Claro, tem o que você não vender, tem estoques, mas simplificando, a oferta tem que ser igual à demanda. Né? Existe esse imperativo. Professor, Então, nessa tabela aí, tá a quantidade de oferta, quantidade de oferta. Os dois são oferta ou um é oferta e outro... Pegou bem, Isso é erro meu de novo. Horrível, horrível. Qual que é a oferta e qual que é a demanda? A demanda é negativamente inclinada. Então, vamos até alterar isso, porque isso é um erro tão grande que eu tenho que alterar aqui. Demanda. Essa é demanda, né? Porque o preço é barato, as pessoas querem comprar muito. Aí o preço fica caro e elas compram menos. Obrigado por ter pego isso aí. Eu podia fingir que eu fiz de propósito para ver se alguém viu, mas não, isso é um erro mesmo. Então tá aí. Vamos plotar. Todo mundo comigo. Oferta e demanda. Você vai cair no teste, hein? Você tem que fazer assim. Vocês vão ter que tatuar um gráfico de oferta e demanda no braço e mostrar. Esse vai ser o último controle. Eu estou brincando, não vai fazer isso e depois dizer que foi culpa minha. Então aí, oferta e demanda, juntei oferta e demanda e imediatamente o que salta aos olhos ali é esse ponto onde elas se cruzam e tem um Ezinho lá de dizer equilíbrio. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, essa é uma previsão, dado aqueles dados que eu tenho, a curva de oferta, a curva de demanda, quanto que cada indivíduo iria ofertar a cada preço, quanto que cada indivíduo ia demandar a cada preço, eu montei as curvas de oferta e demanda, e o que salta ali é esse equilíbrio ali a minha previsão para esse mercado é que o preço vai para 4 e a quantidade comprada e vendida vai para 22. Então, isso é muito poderoso poder dizer isso o tempo todo. Se você vai abrir um negócio, é essencial você ter isso na sua cabeça, do que você espera para o mercado. Que você vai ter que comprar insumo, vou alugar uma loja, eu quero uma loja pequena, uma loja grande, vou ter que comprar máquinas, ter que comprar uma máquina ou duas, ter que contratar trabalhadores e demanda também. Então, isso é muito poderoso poder fazer essa análise. Parece um negócio simples, só um X ali com uma bolinha no meio. Não, mas tem isso que você pode calcular essas curvas a partir de dados. Você pega dados do IBGE, dados da FGV e estima essas curvas. Na vida real, elas não seriam essas linhas bonitinhas que a gente está fazendo, assim, o que eu chamo de curvas. Elas poderiam ter uma curvatura mas dá para estimar esse tipo de coisa. E faz-se isso o tempo todo. Então, o que eu quero, assim, acho que uma das últimas, das últimas coisas que eu vou fazer é dizer assim, vamos ver por que eu estou chamando isso de um equilíbrio. Quando a gente fala um equilíbrio, o que isso quer dizer? E por que é um equilíbrio? Quem que está garantindo que isso aqui é um equilíbrio? É preciso... Isso que quer dizer que o governo vai ter que chegar lá e dizer o preço tem que ser 4, é proibido vender acima ou abaixo de 4 e vão ter que vender 28. Não tem governo não, isso aqui é a mão invisível que está indo, isso é o mercado, é o que a gente chama de uma propriedade emergente. Você solta pessoas numa ilha deserta, sem lei, sem ordem, e rapidamente vão emergir mercados. Vai ter gente produzindo alguma coisa, vendendo, outros comprando, trocas acontecendo. E a gente viu lá na primeira aula que isso é muito bom. Essas trocas acontecendo, todo mundo está ganhando. O vendedor está ganhando, o comprador está ganhando. Você tem que tirar da sua cabeça uma mentalidade que a gente tem muitas vezes de que se tem venda, se tem trocas, se tem preço, se tem lucro, tem exploração. A exploração está acontecendo, um está explorando o outro, o vendedor está explorando o consumidor está explorando o outro, a gente precisa defender.
Existem essas situações no mundo real, claro que existem, mas a maioria dos mercados não, são voluntários e está gerando aqueles ganhos de troca, que são um milagre de, ao fazer uma troca, todo mundo está melhor do que estava antes. Eu chamei numa aula anterior de uma melhora de Pareto. Então, por que isso aqui é um equilíbrio? Primeiro, o que quer dizer um equilíbrio? Equilíbrio é uma situação onde, se nada mudar, se nenhuma das outras variáveis de fora, das variáveis ceteris paribus mudar, o preço vai ficar fixo lá e o preço e a quantidade não vão mudar. Não tem nenhuma força impingindo ou agindo em cima para tirar você daquele ponto. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Eu vou botar a economia em algum outro lugar, eu vou botar o preço num preço que não é o preço de equilíbrio, e vamos ver como naturalmente, sem que ninguém force isso, existem forças que vão empurrar o preço na direção do preço do equilíbrio. Primeiro eu vou botar o preço acima do preço do equilíbrio e vamos ver como as forças econômicas, a mão invisível de Adam Smith, empurra o preço para 4 e a quantidade para 22. Depois eu vou botar o preço abaixo de 4 e, de novo, vão ter forças econômicas empurrando para 4. Um jeito de pensar isso, eu quero que você de equilíbrio, pensa assim, deixa eu desenhar aqui, deixa eu pegar, cadê o... Pensa no equilíbrio assim, pega um... não, esse aqui é um... Eu queria um... tá aqui. Então pensa assim, um pote. Tá mal desenhado porque é difícil dizer com isso aqui, eu desenho mal. Mas um pote assim, está vendo ele de lado, e se você soltar uma bolinha aqui, o que vai acontecer com essa bolinha aqui? Qual vai ser o equilíbrio? O equilíbrio é um momento em que nada mais muda. Você vai chegar num ponto em que nada mais muda. Será que esse ponto aí é um equilíbrio? Não, esse ponto não é um equilíbrio, porque você sabe que a gravidade vai empurrar a bola para baixo, a borda do pote vai empurrar para os lados, e eventualmente pode imaginar que ela vai oscilar aqui, e o equilíbrio vai ser algum lugar aqui, assim embaixo. Está mal desenhado, mas alguma coisa assim. Isso é um equilíbrio. E talvez o que a gente... Então, aqui tem forças físicas, gravitacionais e de fricção e outras, agindo em cima da posição da bola, e se você não botar ela no equilíbrio, ela vai voltar para o equilíbrio. Agora, tem 3 perguntas que a gente pode querer fazer sobre o equilíbrio. Primeiro, o equilíbrio existe? Segundo, o equilíbrio é único? É um só equilíbrio ou tem vários equilíbrios? E 3, o equilíbrio é estável ou não é? E a gente quer fazer isso sobre o nosso equilíbrio econômico também. Mas vamos fazer sobre o equilíbrio da bolinha. Então, o equilíbrio existe? Sim, com uma tigela desse formato existe. A gente sabe que se a gente soltar a bola aqui em cima, ela vai tender para baixo. O equilíbrio é único? Bom, e se o pote fosse assim? Aí, você vê aqui, tem 2 equilíbrios, né? Isso aqui seria um equilíbrio aqui, e aqui teria outro equilíbrio aqui. Então, pode ter mais do que um equilíbrio. Em oferta e demanda, isso aconteceria, por exemplo, se a curva de demanda, suponha que a curva de demanda fizesse alguma coisa assim, ela fosse... por alguma razão maluca, ela fosse assim. Aqui você tem 3 equilíbrios. Tem um equilíbrio aqui, aqui e aqui. Mas a gente se livra desse problema fazendo algumas premissas. Diz, a curva de demanda ela sempre desce, a curva de oferta sempre desce. A gente está usando linhas, vamos usar linhas. E aí garante que elas só podem se cruzar em um lugar. E a terceira coisa que a gente quer fazer é se perguntar, o equilíbrio é estável? Quer dizer, uma vez que você chega nesse equilíbrio aqui, ele vai ficar aí para sempre? Bom, aqui estabilidade depende de outras forças que vêm. Então, você vem um gato esbarra aqui na jarra, não, no pote, a bola vai pular um pouquinho para cá, mas vai voltar para cá. Ela é estável.
A não ser se você esbarrar com força demais, aí pode acontecer da bola pular para fora. Então, tem um equilíbrio, pode ser estável, pode ser não, e a gente vai querer se perguntar isso sobre o nosso equilíbrio econômico também. É mais ou menos que nem você faz com Deus, né? Você faz as 3 perguntas para Deus. Isso é meio uma piada, não quero ofender ninguém aqui, mas Deus, você quer saber, primeiro, Deus existe? E se ele existe, mas é único? Deus ou tem vários? Os gregos têm vários deuses. E a terceira coisa pergunta, tá, Deus existe e é único, mas ele é estável, ele vai estar sempre aí? Ou será que pode acontecer uma coisa e depois não tem Deus? Só tirar isso daqui. Ok, então vamos ver essas forças que eu falei. Vou tirar isso aqui. Vamos começar aqui. Cadê as forças garantindo o equilíbrio? Vamos botar o preço. A gente sabe que 4 e preço igual a 4, quantidade igual a 22 no equilíbrio, mas vamos botar o preço aqui acima, 5 e alguma coisa. Vamos botar o preço aqui. O que acontece aqui? É que nem botar, a gente põe a bolinha e diz, vamos soltar ela para ver se esse ponto aqui em cima é o equilíbrio. Então, o preço aqui está alto. Então, repara, a demanda, as pessoas querem comprar pouco desse bem, porque o preço está alto. Você faria isso, sua avó faria isso. Vó, você foi comprar aspargos na feira? Fui, mas eu não comprei, eu comprei pouco porque o preço está alto. No entanto, os vendedores, os ofertadores, eles querem ofertar muito, eles estão felizes, esse preço está ótimo, esse preço é excelente, eu quero ofertar muito. Então, repara, você tem, os vendedores querem vender assim uns 30, se for arroz, 1.000 toneladas de arroz, os compradores a esse preço só querem comprar 10, tem 20 mil, então 10 vão ser comprados, esses 10 aqui vão ser comprados, né? Esses 10 aqui vão ser comprados, mas tem mais 20 mil que estão sendo ofertados, mas ninguém quer comprar, tem um excesso de oferta. E isso é muito ruim para o vendedor, ele estava feliz que o preço estava alto, mas aí ele olha a loja dele de manhã e vê as prateleiras cheias. Os armazéns, os estoques deles estão cheios. Ele diz, puxa vida, estava tão bom esse preço e agora ninguém quer comprar, pouca gente quer comprar. Então, esse é o excesso de oferta. O que ele faz? Ele não fica ali se lamentando. O que ele faz, naturalmente, vai dizer, quer saber, eu vou baixar um pouco o preço. Vou baixar o preço um pouquinho para vender mais. Aí ele abaixa o preço para cá, digamos, a demanda aumenta, né? Tem mais gente que vai querer comprar agora, e ele vai querer vender um pouquinho menos, porque teve que abaixar o preço, não está tão atraente assim, e agora, mas continua um excesso de oferta. Enquanto tiver esse excesso de oferta, esse hiato aqui entre a oferta e a demanda, vai ter um incentivo de alguns dos ofertantes, algumas das pessoas que vendem, de baixar preço. Outros vão dizer, não vou baixar preço. Mas aí o concorrente dele baixa, ele tem que baixar também porque ele baixou, e isso vai continuar, e cada vez que baixa preço, mais gente vai comprar, e cada vez menos vai se querer vender, até chegar no preço igual a 4. Quando chega no preço igual a 4, aí equilíbrio. Aí a quantidade que os ofertantes querem vender é exatamente igual à quantidade que os demandantes querem comprar, e aí você fica ali, equilíbrio. E repara, ninguém não teve interferência governamental, não teve agência de preços, não teve nada nem empurrando para isso. A interação natural entre oferta e demanda, entre compradores e vendedores, levou a isso. Cada um buscando o seu próprio interesse, cada um maximizando o seu próprio bem-estar, das suas preferências e restrições, e emergiu esse equilíbrio dali. E mais, o que a gente vai afirmar depois, essa combinação de 4 e 22 é que maximiza o bem-estar social de todo mundo. Esse que é o milagre, isso que Adam Smith, lá em 1776, essa é a grande sacada dele, isso que ele chamou da mão invisível. Que um mercado, sozinho, sem interferência de ninguém, sem burocrata, político, polícia, tentando empurrar nessa direção, o próprio mercado chega no equilíbrio, que é o melhor que é possível fazer naquelas circunstâncias. Isso é um milagre, eu fico até arrepiado toda vez que eu falo isso, da mão invisível. Cada um buscando o seu próprio interesse aqui.
não tem as pessoas dizendo, vamos fazer porque é melhor para a sociedade, vamos se unir aqui. Não tem nada disso acontecendo. Cada um está buscando o seu próprio interesse e, ao buscar o seu próprio interesse, está emergindo o melhor para a coletividade. Bom, vamos ver agora. A gente já viu que qualquer preço acima de 4, nessa situação aqui, as forças econômicas empurram para 4. Vamos ver um preço abaixo de 4. Então, vamos botar o preço aqui, um preço, sei lá, 2,5. O que acontece com o preço 2,5? Os consumidores estão bem felizes. Opa, vou comprar muito. Mas está barato, eu quero comprar bastante. Então, eles estão demandando aqui 30. Os vendedores não estão muito satisfeitos. Está muito barato esse negócio. Lembra, são tomadores de preço. Ele até pode aumentar o preço se ele quiser, mas aí as pessoas compram dos outros. Então, ele está tendo que vender esse preço 2,5, e mas diz, esse preço eu só quero vender 15, não é muito negócio para mim produzir mais, vender mais, tocar, não vale a pena. Aí o que acontece? Tem mais gente querendo comprar do que tem gente querendo vender. Excesso de demanda. Como é que parece um excesso de demanda? Quando você entra numa loja, prateleira vazia. Quando você vai online, você vê as fotinhas dos produtos, mas aí você olha embaixo e diz fora de estoque ou temporariamente indisponível. Tem muita gente querendo comprar, pouca gente querendo vender. E isso é uma situação ruim, porque é ruim ter essa demanda não atendida. Mas o que acontece aqui? Então, você já foi para 5 lojas para comprar aquele negócio, e se não encontrou, não está conseguindo. Aí você chega para uma loja e diz assim, puxa, não tem encontrado lugar nenhum, eu estou disposto a pagar mais do que 2,5, eu pago 3. Se você tiver aí, se você der um jeito, eu pago 3, porque eu realmente quero. Aí o vendedor diz, então tá bom, então passa aqui amanhã, eu guardei aqui embaixo do balcão, eu tenho aqui. E aí isso vai se repetir. Alguns compradores vão estar dispostos a pagar mais, e aí a oferta aumenta, e isso vai empurrando o preço para cima, e o preço eventualmente chega a 4. Quando chega a 4, equilíbrio. A quantidade que se quer vender é igual à quantidade que se quer comprar, e a partir dali nada muda. Né? A oferta é igual à demanda, e chegou lá. Então, de novo, ninguém está fazendo isso. Não está a Conab, não está o Procon, não está lá atuando, agiciando a ANEEL, a Anatel. Ninguém está levando a isso. Inclusive, talvez eles estejam, mas provavelmente eles estão até piorando as coisas quando eles fazem isso. Deixa o mercado, que o mercado sabe. No mercado, quando é um mercado competitivo, não precisa interferir. Claro que você precisa de uma série de leis, de pano de fundo, que as pessoas não podem sair roubando e esfaqueando uns aos outros, mas passando a perna, quebrando contratos. Mas tem um papel para o governo manter a lei e a ordem, mas aí deixa o mercado ali agir lá dentro, e a mão invisível, o mercado, as próprias pessoas buscando seu próprio interesse vão empurrar essa economia na direção do equilíbrio 4,22. E importante, isso é o melhor que pode ser feito. Se você pegar o melhor presidente do mundo, o melhor governo do mundo, e diz, vai lá e controla esse mercado, ele vai lá, vai fazer os cálculos, todos os melhores economistas do mundo, e daí 3 meses depois vão chegar, cheguei à conclusão aqui, vamos vender a 4,22. Isso é o melhor que pode ser feito. E provavelmente eles nem vão acertar isso, porque não tem como adquirir essa informação e processar. O mercado sabe, o mercado chega lá e é o melhor que você pode atingir. Alguns de vocês podem estar meio irritados com isso que eu estou falando. Poxa, o pessoal é um liberal, o pessoal liberal ele quer deixar o mercado fazer o que ele quer, o mercado é malvado. Mas repara a premissa, o mercado é perfeitamente competitivo. Tem mercados onde algumas daquelas condições não existem, e aí sim existe um papel muito importante para o governo, para o Procon, para a ANEEL, para a Anatel, para políticos, para burocratas, para a polícia. Aí sim, a gente vai ver quais elas são. Mas no mercado perfeitamente competitivo, que é um construto teórico, é claro, mas muitos mercados se aproximam suficientemente dele, deixa o mercado agir, mão invisível, é o seu melhor amigo, é o melhor amigo da sociedade. Então, é isso. Eu vou parar aqui por hoje. A gente já viu o básico, vimos oferta, vimos demanda, deslocamentos ao longo da curva,
oferta e demanda se encontrando no mercado, equilíbrio, e vimos que o equilíbrio, o funcionamento automático dele. O que falta nessa parte, que a gente vai fazer na próxima aula, é vamos dar uns choques externos nesse equilíbrio e ver onde ele vai parar. Vamos chegar assim e dizer, e se aumentar a renda das pessoas, qual vai ser o novo equilíbrio? Ele vai deslocar a curva de oferta, de demanda, e vamos ver onde é que está o novo equilíbrio. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas, deixa eu sair daqui um pouco. Aparecem as perguntas. E aqui o Ricardo perguntando, mas e nos casos de mercados monopolizados? Vamos chegar lá, isso é muito importante, mas o mercado monopolizado é outro tipo de mercado, não é um mercado perfeitamente competitivo. No mercado monopolizado, sim, existe um papel muito importante para o governo interferir nos preços e quantidade, e vamos ver. Acho que daqui umas 4 aulas, mercados oligopolizados e monopólios. São falhas de mercado, a gente vai chegar lá a ver essas falhas de mercado. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Se ninguém tiver mais perguntas, então, de novo, só quero realçar o quão importante foi essa aula. Eu diria assim o seguinte, se você tivesse que assistir uma aula do curso inteiro, fora a introdução, para você saber do que é, seria essa aula, a aula de oferta e demanda. Esse é o nosso instrumento principal e depois nós vamos sair aplicando isso para tudo quanto é lado. Esse é o jeito econômico de pensar oferta e demanda, e ele é bem mais poderoso do que pode parecer. Alguém perguntou, a Bruna perguntou aqui, todos os pontos fora de equilíbrio são negativos? Negativos, eu estou entendendo, negativos está querendo dizer, assim, são piores do que o ponto no equilíbrio. E a resposta, assim, o que é melhor ou pior? A gente tem um jeito de medir isso em economia, que é aquele conceito de eficiência, e a unidade da eficiência, assim, é o que? É reais, é toneladas, é centímetros. Existe uma métrica que a gente usa que a gente chama de bem-estar social. É uma medida de o quão bom é para todas as pessoas envolvidas. Ele tenta somar o bem-estar de todas as pessoas e tem uma matemática toda, não é um conceito abstrato assim de bem-estar, essa situação é melhor para fulano e para outro. A gente usa a curva de oferta e demanda, a gente mede uns triângulos ali, umas certas áreas. Então, a resposta para a sua pergunta, sim. Nesse mercado simplificado que a gente está vendo, o ponto de equilíbrio é o que gera maior bem-estar, é eficiente. Qualquer ponto que não seja um ponto de equilíbrio vai gerar alguma ineficiência, vai ter uma perda de peso morto. Alguns podem ganhar, outros podem perder, mas a soma total é menor do que no equilíbrio. Esse tipo de análise vai ser muito importante depois, porque a gente vai querer justamente comparar situações, comparar propostas de intervenções e como é que você vai defender ou comparar uma proposta com outra, dizendo, bom, qual que gera mais bem-estar social? Mais alguma pergunta? Dúvida? Os monitores estão corrigindo os controles, como são muitos alunos, isso leva algum tempo. E lembra, quarta-feira já vai ter o segundo controle, mas agora vocês já sabem como é que é, acho que tudo vai tudo fluir bem. Então, se ninguém tem mais pergunta, eu vou parar aqui, a gente se encontra de novo segunda que vem. Até então.